Edmilson Alves Cardoso, nascido em São Carlos, numa família cristã, logo o bebezinho foi dedicado a Deus, mas sua entrega total, de fato, não foi tão simples assim. Quem olha para esse gigante da fé, não imagina que ele é daqueles que teve que encarar os grandes monstros da vida e bem de perto. Esse sabe bem o que é a doença, o desprezo, a pobreza, o medo. E no tempo de imigrante, durante os 23 anos que viveu nos Estados Unidos, ainda experimentou na pele o peso da discriminação e da incredulidade. Mas houve um feliz momento de encontro com Deus, onde finalmente ele pôde encontrar-se em casa e em paz. A partir dali, ele teve reescrita a história do seu drama e abriu-se diante dele um novo capítulo, onde ele agora ressurge como líder em Israel, gigante na fé, exemplo de comunhão e prova de que Deus é um Deus de milagres. Edmilson, pensa numa pessoa que está realizando um sonho hoje, eu aqui entrevistando você. Muito obrigada. Fiquei pensando tantas vezes, falei, puxa vida, mas Edmilson mora lá nos Estados Unidos. Como que a gente vai fazer para gravar o testemunho dele? Olha a gente aqui hoje. Eu que agradeço, Cleriane, pela oportunidade de estar aqui com você. Aprecio muito o programa 180 Graus e é uma oportunidade que eu quero muito agradecer a Deus pela história de vida que Ele tem realizado comigo, a Jesus por ter uma experiência viva com Ele, ao Espírito Santo, nosso Deus, que acompanha, que guia a gente. Como é que você me explica, Edmilson, o fato de um garoto que vem de uma base como essa, de um exemplo muito piedoso e religioso dentro de casa, e depois fez faculdade de quê que você fez? Teologia. Depois fez faculdade de teologia. Como que você me explica o fato de esse garoto, que era praticamente um pastor já formado, se encontra de repente num momento nos Estados Unidos, sem saber bem o que vai fazer da vida? Como que aconteceu essa trajetória? Veja, algumas coisas, elas têm uma história, um traçado interessante. Quando eu tinha 6 meses de idade, eu fui diagnosticado com uma doença que é incurável, devido a um alimento que minha mãe me deu, bebê, e eu passei um bom tempo no hospital, parte desse tempo em coma. E o ponto que mudou essa situação foi quando a esposa do pastor, na época José Varga, Olga, tinha muita amizade com a minha mãe, eles eram pastor em São Carlos. E ela disse assim, minha mãe chamava-se Edna, conhecida como Dinha, Dinha, por que você não dedica o seu filho a Deus? Quem sabe o Senhor tem um plano para a vida dele. Foi nesse contexto que meus pais fizeram uma oração de entrega da minha vida a Deus. E o pastor José Varga foi ao hospital na época, me ungiu em nome de Jesus e disse assim na sua oração, que se o Senhor tivesse um plano para a minha vida, que eu pudesse ser um pastor e continuasse a obra que ele estava fazendo ali. E Deus, graças a ele, eu fiquei curado. Eu chamei para minha mãe naquela madrugada. E assim eu cresci ouvindo, às vezes, essas histórias. Muitos parentes na igreja, a igreja dedicou um sábado de oração para a minha vida. Então eu sinto assim, um chamado de Deus, desde criança, pequeno, de que Deus tinha uma ligação espiritual comigo. Então houve vários momentos na minha vida que esse chamado foi mais intenso, principalmente na adolescência, quando o pastor Miguel Cabral me envolveu muito na obra missionária, aprendi a pregar, a plantar igrejas. Ok, aí no meu coração surge o desejo de continuar meus estudos, indo para os Estados Unidos, por influência de um primo, José Carlos. Você já tinha se formado aqui? Já tinha me formado aqui. Tá. E chegou a atuar como pastor? Atuei 2 anos na cidade de Bauru e o desejo de aprender uma nova língua é uma situação que, várias situações eu tentei o visto várias vezes, não havia conseguido, finalmente consegui o visto. Fui para os Estados Unidos com o desejo de estudar, de continuar minha carreira, um mestrado, quem sabe um doutorado nessa área de teologia, que era o meu sonho, me preparar mais para servir a obra de Deus, principalmente aqui no Brasil, que era o meu desejo. Mas eu não imaginava que tipo de escola Deus iria me dar. Eu estava preparado para ir para Andrews, para estudar lá. Sim. Só que nesse período, dos primeiros 3 meses que eu estava em Miami fazendo intercâmbio de inglês, foi quando eu tive um acidente de carro. E esse acidente de carro foi uma mudança
estratégica na minha vida. Eu não imaginava, foi um período assim muito difícil, porque eu voltava uma manhã do trabalho, estava trabalhando a noite toda, limpando restaurante, hotel, para tentar conseguir um pouco mais de recurso para passar minha temporada de estudo. Uhum. Foi quando eu emprestei um carro de um amigo, um carro seminovo, ele estava voltando e acabei colidindo com esse carro, com um ônibus. Eu Olha. fui resgatado, dali eu acordei e isso custou 2 anos da minha vida. Olha isso. E nessa história em particular tem algumas coisas. Eu havia dito quando eu cheguei nos Estados Unidos que eu iria para a atividade da igreja, que era a Conferência Geral de 1990. E quando chegou a Conferência Geral eu não fui. E bem exatamente na semana desse período foi que eu tive esse acidente. Em outras palavras, às vezes a gente toma decisões erradas na vida. E esse acidente, eu me tornei uma pessoa muito amargurada, me sentia que Deus não me abençoava. Eu estava vivendo uma religião de sentimentos. E desses sentimentos eu me afastei muito de Deus. Que questionamentos que te levantavam a mente? O primeiro questionamento foi que eu não me sentia abençoado. Eu achava que Deus tinha o dever de me honrar, prosperando o meu caminho, porque eu tinha sido uma pessoa obediente, fiel, íntegra em tudo que eu tinha feito. Mas Deus me ajudou a conhecer um outro lado meu, que eu não havia ainda enfrentado pessoalmente. Minhas debilidades, minhas fraquezas de caráter. Porque às vezes a gente vive dentro de um contexto adventista e camufla as suas fraquezas. Eu sempre tive bastante amizades, uma religião muito assim, do outro, só leitura, só de festa, Sim. mas não uma religião resgatada de uma relação com Deus, de uma descoberta na Bíblia, de como isso afeta realmente as suas crenças. E nesse período foi que, depois que eu estava melhor de saúde, eu fui morar na casa de um idoso judeu, num condomínio de idosos, porque eu não tinha onde morar. Esse acidente me custou financeiramente mais de $15 mil, eu tive que pagar todo ele porque eu não tinha seguro. Fui morar na casa desse senhor com câncer, ele não tinha ninguém por ele, e eu acabei indo cuidar dele também um pouco. Mas escuta, desculpa te interromper, eu fico imaginando aquele garoto que cresceu cheio de sonhos, terminou o curso de teologia, atuou como pastor, e pensou, estou indo para os Estados Unidos, saiu daqui de repente orgulhoso, porque ia se aprofundar mais nos estudos, e de repente se vê cuidando de um idoso. Sim, esse foi Como que você reagia diante disso? Olha, a primeira semana foi um choque, eu chorei muito e eu fiquei imaginando o seguinte, a primeira vez que eu fui cuidar desse homem, dar banho nele, por exemplo, eu vi como que a doença, como que o pecado, ele destrói a vida das pessoas. Foi muito assim. E eu lembro que eu não desenvolvi compaixão muito por esse homem. Foi muito difícil. Ele era uma a própria pessoa, fase que você estava vivendo. Eu acabei cuidando de 8 idosos, num período de 1 ano e meio. 7 faleceram. Até me achava estranha. Todo mundo falava assim, não, deixa ele te cuidar que vai morrer. E o 8º me demitiu porque não tinha dinheiro. Então foi um período de 2 anos, os primeiros 2 anos nos Estados Unidos, de muito assim, parecia que era uma maldição na minha vida. Uma noite aquele senhor, o primeiro que eu cuidei, caiu da cama e clamou minha ajuda. Eu fui muito rude com ele. Agarrei ele, joguei ele na cama dele. Ele me olhou nos meus olhos e falou assim, Jimmy, você não sabe o que está morrendo. Olha. Então, Deus usou essa palavra dele para reorganizar a minha vida. Embora eu pedi a Deus que me ajudasse a ter mais amor pelos idosos, mais compaixão, mais cuidado com o que se fala com eles. E eu cuidei de vários outros, e foi assim, cada um uma experiência diferente. E depois desse período eu passei por muitos tipos de trabalho, por desemprego também, até um momento que eu achei assim que Deus não estava cuidando de mim, eu não conseguia enxergar isso. Sua vida financeira lá não prosperava? Não, tudo que eu tocava, começava, perdia. Por um tempo eu acabei vivendo no meu carro, tinha um carro velho, acabei morando no meu carro, tomava banho de praia, me resolvi me entregar, me tornar um indigente, depois eu perdi o carro, ficava a pé, e às vezes dormia escondido em lavanderia, em outros lugares, e resolvi entregar a minha vida nesse sentido. Quando teve um senhor que foi muito amigo meu, que me acolheu na sua casa, ele era um publicitário, e... Desculpa, enfim.
Desculpa, você já está passando, mas é porque é muito forte isso. E eu quero entender um pouquinho melhor o que não dá para entender. Edmilson, você se lembra da primeira noite que você perdeu seu carro e falou, agora eu tô sozinho, sem dinheiro, não tenho onde dormir, não tenho segurança nem do que eu vou comer? Você se lembra dessa noite? Me lembro. E isso foi uma decisão que eu tomei de abandonar Deus. Abandonar a igreja, abandonar convívio de pessoas cristãs. E isso foi um período de ilusão. Eu queria me tornar uma pessoa que nós chamamos assim de mundana, né? Que é aquela pessoa que está a fim de viver a vida, curtir o que dá. Esse negócio de Deus não vale a pena. Exatamente. Eu pensei um tempo assim. Mas eu cheguei à conclusão que eu não conseguia também ser mundano, entre aspas, né? Eu vivi um conflito interior muito grande. E foi nesse contexto que eu decidi contestar a Deus. E uma das contestações minha foi trabalhar aos sábados. Como eu era de formação adventista, tinha feito teologia, para o adventista, o sábado é um ponto muito importante, ele é fundamental na sua construção da sua fé. E eu lembro que em janeiro de 92, eu vesti minha farda eu trabalhava de estacionar carros no estacionamento, né, de um restaurante muito famoso, norte de Miami. Era um restaurante francês, muito sofisticado, tinha clientes importantes, e um amigo me passou aquele ponto. E eu pensei assim, ainda na minha consciência, eu vou trabalhar na sexta-feira à noite, que já é o pôr do sol do sábado, como a gente entende no meio adventista, e vou ensinar esse amigo, mas não vou ficar com dinheiro, vou dar para ele. Mas eu vi que ele não conseguia fazer o trabalho direito, então eu resolvi realmente vir no sábado. E ao vir no sábado, eu percebi que não queria pensar nas coisas, não queria pensar nos problemas, igreja, nada disso. Coloquei minha farda e fui trabalhar. E lá nós tínhamos o costume de colocar os bons carros na frente do restaurante. E foi quando, à noite, eu fui entregar um Rolls Royce, um carro muito lindo, muito caro, conversível, para o dono. E ele disse, não, ele me deu $20 de gorjeta, e disse, eu quero que você traga o carro aqui para mim. E aí eu fui, na hora de estacionar esse carro, de tirar o carro, eu colidi o carro numa mureta, uma coluna, melhor dizendo, do restaurante. E aí feriu toda a lateral, arrebentou o para-choque do carro. Eu não acredito que você foi bater um Rolls Royce. Pois é, e aí o que aconteceu? Fui mandado embora do trabalho. Gente. Uma situação bem vergonhosa, bem chateante, bem ruim. E naquela noite eu tinha vontade assim, de sumir, né? E foi quando eu resolvi, naquela madrugada, procurar alguma coisa da Bíblia, um livro que estivesse perto. Eu achei na casa dessa pessoa que eu estava morando lá, que já tinha voltado para o Brasil para um tratamento de saúde, e encontrei o livro do pastor Bulhão, Conhecer Jesus é Tudo. Então vamos esperar um minutinho. Rapaz, é muita história para contar. Você, depois de passar por uma fase de descrente, você decidiu seguir um caminho diferente de Deus. Mas você não conseguiu. E agora, ao pegar esse livro, olha o título do livro. Quer dizer, o que você estava buscando? Você estava tentando fugir de Deus e não conseguia? Você poderia dizer que essa noite foi um ponto da virada na sua vida? Foi. Porque nesse momento que eu estava lendo o livro, eu resolvi escrever uma carta ao pastor Bulhão, desconsiderando todo o livro dele, achando que tudo aquilo ali não era verdade, não era real, aquela história, aqueles argumentos de que conhecer Jesus é tudo, não se aplicava à minha vida. Foi quando, nesse contexto, eu comecei a escrever a carta e parece como se o Espírito Santo tivesse iluminado meu coração, disse assim, mas por que você vai mandar para o pastor Bulhão? Quando ele é um humano como você. Essa carta precisa ser endereçada a Jesus. Ele pode mudar a sua vida. E foi quando eu fiz uma coisa muito simples, eu dobrei aquela carta e escrevi para Jesus. Escreveu mesmo. E aí foi quando, como um insight espiritual, Deus me ajudou a abrir a Bíblia, que fazia tempo que eu não lia mais a Bíblia, em Êxodo capítulo 4, verso 2. Nem foi num livro de Salmos, hein? Não. Foi na história de Moisés.
E Olha, o que me chamou a atenção foi isso. Perguntou o Senhor a Moisés: que é isso que tens na tua mão? Respondeu Moisés: um cajado, ou uma vara, como diz algumas versões. mas um versículo tão simples, o que esse versículo te disse naquela hora? Aquele versículo mostrou para mim que Deus é que ia mudar a minha vida. E eu pensei, o que eu tenho nas minhas mãos? Eu tinha um carro velho, que me via quebrando toda semana, e eu disse para Deus: aqui está a minha vara, meu cajado, Olha. quero entregar esse carro para você. E um trabalho, que eu voltava agora para ele, perdi aquele outro, que agora podia trabalhar de segunda a sexta, que ganhava muito pouco, que eu não tinha como sobreviver com o salário, mas é o que eu tinha. Ele falou: Senhor, eu entrego esse trabalho, esse salário completo, que eram $150 por semana, só que esse dinheiro lá não dá para você sobreviver. E eu entreguei isso a Deus e disse: Senhor, o que você pedir para eu fazer daqui para frente, eu vou fazer. Mas Edmilson, por que você resolveu fazer isso? Se há pouco tempo atrás você estava descrente, tendo a certeza de que Deus não valia a pena, de que essa coisa de Deus é meio uma invenção. Por que você resolveu fazer isso? Porque eu pensei nas coisas, na história da minha infância, naquilo que minha mãe me passou, nas orações que ela fazia por mim, na história que ela me lembrava de que um dia Deus me curou, que Deus me salvou, que Deus tinha um propósito para a minha vida. Quando eu lembrava nisso, eu precisava recorrer ao único que podia fazer uma mudança, dar uma nova oportunidade para mim mesmo de conhecer essa graça de Deus, que até então eu queria um Deus abençoador, um Deus prosperador. Mas eu não conhecia uma graça imerecida, não conhecia esse lado restaurador de Deus. Uhum. Então eu queria experimentar isso, mesmo na minha entrega, no meu desejo assim, de, de luta com Deus, nessa parte eu falei, não, eu quero dar uma oportunidade para ver se eu posso encontrar essa experiência com Deus. E foi quando, ao ler isso e fazer essa entrega, naquela semana alguém me achou. Eu tinha feito uma certa greve de fome, de não procurar ninguém, de não sair daquele lugar. Estava depressivo, evidentemente. Foi quando um pastor me achou. E ele, ao invés de fazer qualquer outra coisa, ele me levou para sua casa, me deu comida, ele me convidou para participar de um projeto evangelístico, tocando. Um pastor da igreja adventista? Mesmo não querendo ouvir a minha história do que eu já estava afastado, mas ele me restaurou espiritualmente. E nesse contexto, eu recebi um telefonema de uma mulher que morava em Fort Lauderdale, no sul da Flórida, que foi convidada por uma amiga que estava no hospital em Miami com câncer terminal. E essa amiga precisava de um pastor para orar por ela. Não era cristã, nunca tinha ido a uma igreja. E ela pensou, Edmilson é pastor. Exatamente. Eu disse para ela, mas eu não sou mais pastor. Olha, por que você está me procurando? Você chegou a assumir isso para você? Não, você pode ir, mas eu tenho outros pastores que podem ir lá. Não, eu quero que você vá. Ela me pegou, fui até o hospital, orei sobre aquela senhora. O nome dela era Gragina Viana, mais de 60 anos, terminal em câncer. Eu orei, uma oração simples. Fui embora, achei que a minha oração não tem nenhum poder. De fato, quem tem poder é Deus, né? Nossas orações. Fui embora, passado algumas semanas, eu recebi um outro telefonema. E esse telefonema agora é de Gragina, que estava bem. Me ligou e disse, olha, Jimmy, eu estou muito bem. Você lembra que você foi orar por mim lá no hospital? Deus me levantou, eu estou em casa. Olha. Eu gostaria que você viesse à nossa casa para estudar a Bíblia conosco, com a minha família, que eu quero conhecer esse Deus que você orou, que está me restaurando. Jimmy, chega a ser irônico. Eu sei que é dramático, mas chega a ser irônico, porque você desacreditando da sua oração e Deus usando a sua oração para operar um milagre. Isso mesmo. O que você pensou depois que terminou aquela ligação? Bom, eu resolvi assumir esse compromisso que eu fiz com Deus, de ir aonde Ele pedisse que eu fosse. Eram 52 milhas, quase 100 quilômetros, de distância de onde ela morava, de onde eu estava. Mas comecei aos sábados e pedi que Deus ajudasse, que meu carro não quebrasse, que a gente conseguisse fazer o trabalho. Aquele carro que quebrava toda semana. Eu comecei a ajudar, participar de um grupo de brasileiros, uma escola sabatina, que eu já tinha ido antes. E aí conversando e fazendo esse grupo bíblico lá na casa dela, eram em torno de 15 a 20 pessoas. E ali eu não imaginava que no fundo Deus estaria me curando.
E nessa nova etapa, nesse ano, Grażyna foi a primeira brasileira ali em Fort Lauderdale, nesse contexto, a entregar sua vida a Jesus e ser batizada. Olha. Eu não imaginava que Deus usaria a vida dela para me abençoar. E tudo que eu coloquei a mão no sul da Flórida não prosperou. A partir do momento que eu comecei a trabalhar para Deus de volta, mesmo voluntariamente, eu fiz isso por 3 anos, me dediquei completo ao trabalho de plantação de igreja. Quando eu saí do sul da Flórida para morar em Washington, trabalhar na igreja lá em Washington, Deus havia deixado uma igreja com 550 membros, de 15 que começaram, e mais outras 3 igrejas que surgiram diretamente da igreja de Fort Lauderdale. Olha isso, gente, então, que história. Seja, eu lembro que em 2006 eu batizei a neta de Grażyna, que chegou ao número 500 de membros. Eu não imaginava toda essa trajetória que Deus faria na minha vida, que foi uma outra escola. Eu digo que foi a escola de Jesus Cristo, que Ele usou para que eu pudesse conhecer a sua graça e curar a minha vida espiritual. Dos 23 anos, é esse tempo que você ficou nos Estados Unidos? Você chegou sozinho, descrente, e você voltou de lá 23 anos, com o que na bagagem? Casado. Com 4 filhos. Que bênção. Esse é o maior presente que Deus deu para mim. Por exemplo, eu tive uma experiência maravilhosa de casamento, onde Deus exerceu graça comigo. Eu entreguei esse assunto no dia 15 de outubro de 1997, 15 de outubro de 1997. Eu lembro muito dessa oração, que eu fui a Deus no meu lugar secreto e coloquei para Ele: Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse uma esposa, e se possível que em 1 ano eu pudesse estar casado, sabendo que o Senhor está cuidando desse assunto na minha vida. Eu entrego esse assunto a Ti. E foi maravilhosa essa experiência de Deus colocar no meu coração a minha esposa, a Ruth. Bênção. Eu tinha conhecido ela quando ela foi minha aluna, em 88. Aqui no Brasil? Aí a gente perdeu o contato, em 1998 a gente voltou o contato, começamos a namorar por telefone, dia 8 de abril de 1998. E numa semana do Valdeci Lima, eu tive uma experiência muito rica com Deus. E Deus me respondeu de uma maneira maravilhosa. Eu não tinha como ir ao Brasil, mas me dediquei a Deus naquela semana e recebi uma carta da minha associação, que eles tinham cometido uma falha no meu salário de 1 ano atrás. E eles estavam restituindo esse salário para mim. E foi quando Deus me permitiu vir ao Brasil, a gente se casou, Deus abençoou e Deus nos deu 4 filhos. Providência, que coisa linda. Continuar esse legado da fé. Sem dúvida. A gente tem um momento de umas perguntinhas rápidas aqui no nosso programa. Vamos lá. Eu sei que seria muito mais experiência com Deus para compartilhar, mas vamos para o nosso ping-pong. Sofrimento. Trazer maturidade, compreensão da vida das pessoas. Uma grande verdade. Deus existe e Ele é amor. Uma grande mentira. Uma grande mentira é que você não tem valor. Envelhecer. Se tornar mais semelhante a Deus, cabelos brancos, ancião de dias. É bonito envelhecer com Deus. Casamento. O melhor presente de Deus, você encontrar a sua mulher, ou a mulher encontrar seu marido, que é guiado por Deus. Você já citou alguns versículos da Bíblia aqui, dá pra gente perceber que você tem a Bíblia no coração, mas algum versículo que você gostaria ainda de citar, que te dá força? Eu creio que um dos versículos mais lindos da Bíblia é a promessa de Jesus, de João 14, 1-3, que ele diz para a gente não se preocupar, não deixar o coração ser carregado pelas tribulações desse mundo, pelas injustiças e tantas outras coisas que podem roubar a tua paz. Mas que ele iria para o Pai, prepararia um lugar para nós. Eu voltarei e te levarei para o lugar que eu estou. Ou seja, eu acredito muito na volta de Jesus. E eu desejo muito um dia habitar na sua casa, visível. Então hoje eu quero que Jesus more no meu coração, nesse templo, nesse santuário,
para que eu possa um dia estar pessoalmente perto dele, Que com a coisa minha linda. família e com muitos de vocês que estão aqui Claro. participando, ouvindo e, enfim, que a humanidade possa receber Jesus de todo o coração. Que assim seja. Eu me sinto muito, pessoalmente, muito abençoada com a sua presença, com a sua pessoa, com a sua história. Tenho certeza que o seu testemunho e as oportunidades que Deus tem aberto para você na sua vida, que isso ainda vai iluminar muita gente, vai abençoar muitas vidas. É o que a gente deseja para você e sua família. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada feliz, por esse testemunho emocionante. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e a gente se vê na próxima semana.